Chegamos. Oi, boa noite, pessoal. Live Só Esportes no ar. Mais um programa, o programa de número 10. E com uma convidada muito especial, mas antes, Anderson Firmino, no meio aí da tela, na tela dividida. Um abraço, meu amigo. Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais uma Live Só Esportes. Live número 10 com uma atleta nota 10, hein? Vai ser um papo bem bacana aí. Exatamente. E tamo chique, Ted. É campeão, é medalhista olímpico, campeão mundial. Tamo demais, hein? Mais. E para quem já está acompanhando, já identificou quem é a nossa convidada de hoje, Ana Marcela Cunha. Ana, eu queria uma gentileza antes. Eu estava tentando desbloquear o microfone. Você pode só abrir o microfone para mim aí, por gentileza? Já tá. Maravilha, Ana. Boa noite, Ana. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Lifestyle Sports. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um grande prazer hoje estar aqui nessa noite com vocês. Muito obrigado ao Anderson aí pelas lembranças, de todas as conquistas, e vamos bater um papo super legal aí hoje. Maravilha, Ana. E até para começar, a mala já está pronta? Está tudo certo, tudo embalado para viajar? Não? Quase. A gente ainda tem mais 15 dias por aqui pelo Brasil. E depois a gente segue no dia 9 para pelo segundo grupo da Missão Europa, né, que o COB está fazendo, e aí assim a gente embarca para Portugal. Ô, Ana, eu lembro que a gente conversou no começo do ano, no final do ano passado, lá na Piscina do Santa. Você falava que esse ano você queria ficar mais na moita ali, preparando para a Olimpíada, né? Ia disputar poucas etapas do circuito mundial, para poder a atleta ser visada. Aí veio a pandemia e acabou tudo. Desarmou o planejamento que você tinha para 2020, até porque a Olimpíada foi para 2021. Como é que você recebeu a notícia da pandemia, a parada da pandemia? Como é que você vivenciou esse período todo até agora a volta aos treinos? Você está treinando no CT do Time Brasil, né? Reabriu no Rio, né? Bom, vamos lá. Sim, estou treinando no CT, reabriu essa segunda-feira. Antes eu consegui, junto com a Marinha do Brasil, a piscina lá no Cefam, né? A gente faz parte do programa Prolim, então a gente teve esse benefício também junto a eles. E, como eu falei, voltei essa semana a treinar no CT do Time Brasil, sim, na reabertura. Eu e o Alan fomos os primeiros a pisar ali no Time Brasil e fazer essa reabertura. E acho que, na verdade, todo mundo sofre um pouco. Lógico, nosso planejamento, tudo que a gente pensou, né, foi modificado, foi prorrogado aí para um ano, né, um ano para frente. Mas eu estou bem tranquila. Eu acho que agora a gente tem 365 dias, né? Se a abertura tivesse sido ontem, hoje estariam começando as competições. Provavelmente a minha prova será no dia 4 de agosto, então ainda tenho mais uma semaninha aí pós-abertura para poder, né, me adaptar tudo tranquilo no Japão. Espero que ano que vem os Jogos Olímpicos aconteça realmente. Mas é isso, acho que agora é reprogramar, refazer o planejamento. A gente está tendo essa oportunidade, vai ter, na verdade, essa oportunidade de ir para Portugal, para a Europa, para poder fazer esse treinamento, para poder ter uma rotina de novo, né? Ter tudo do bom e do melhor, para não ter mais nenhum tipo de problema, de atraso. Então, acho que isso vai ser um fator muito importante nesse recomeço de preparação visando os Jogos Olímpicos, sim. E Ana, outro dia você até gravou um vídeo, recentemente, né? Você gravou um vídeo usando um aparelho de preparação, né? Eu acho que a saudade da água é impressionante, né, Ana? Você não via a hora de ver uma piscina, de ver água de novo, né? Bom, quando começaram as flexibilizações, a gente conseguiu ainda nadar alguns dias no mar. Logo após, eu moro aqui num condomínio onde tem uma piscina de 25, e depois também, com essa parte de flexibilização, a gente pôde ter uma hora para poder treinar. Agora a gente ainda conseguir 2. Com a reabertura do CT ficou muito mais fácil, ficou bem mais tranquilo.
Mas, sim, quando tudo começou, a pandemia e tudo, o CT fechou, a gente perguntou ao COB, já existia, sempre existiu esse equipamento dentro do CT, a gente utiliza ele na parte física, como também um tipo de treinamento para ganhar mais força. A gente pediu para ele se era possível a gente trazer para casa, e aí a gente terminou tendo essa autorização, trouxemos o equipamento, e foi uma forma de simular 50% do que a gente faz na água, né? Porque o meio líquido e a sensibilidade na água é muita diferença, né? Então, com isso a gente conseguiu trazer ali um pouquinho para não perder tanta força, tanta resistência, mas o contato com a água, assim, nada supera. Pode mexer no microfone, por favor? Só mexer no microfone. Tá mudo ainda aí. Ô, Anderson, tá sem o áudio. Oi. Isso, agora tem o áudio. Então, você falou de refazer a programação, de ter que mudar o planejamento, né, em função da mudança da Olimpíada para 2021, assim, mas no fundo embora você ganhe mais um ano para preparação, para treinamento, dá uma sensação esquisita, né? Imaginar que estaria competindo agora, que estaria já no clima dos Jogos Olímpicos e ficou tudo para o ano que vem. É uma sensação esquisita, né? Bom, não é o que a gente desejava, mas acho que quando tudo começou a acontecer ali em março, né, fevereiro, março, acho que terminou deixando esse ar de que não aconteceria mais Jogos Olímpicos, o adiamento e tudo. Então, acho que, querendo ou não, você já vai modificando, você já vai entrando numa outra realidade, né? Quando falaram que não iam ter mais os Jogos Olímpicos, deram uma nova data, você já não fica mais ali com a cabeça tipo, poxa, seria dia 5 de agosto. Pelo menos assim, não sei os outros, né? Vou falar exclusivamente de mim. Eu não fiquei pensando muito nisso. Eu simplesmente, assim, quis me manter melhor possível fisicamente, mentalmente, e acho que fiz isso muito bem feito durante a quarentena, né? E pude, de repente, assim, aprender e descobrir coisas que eu não fazia ideia de que eu sabia fazer, fui me reinventando ao longo aqui do tempo livre, né, que foi criado para a gente. Vi várias TEDs que minha psicóloga passou, consegui colocar seriados e filmes em dia, né, porque é bem difícil a gente competir, treinar e um monte de coisa, então vi bastante seriado, vi bastante coisa. Mas, assim, de forma geral, foi isso. Se readaptar, se reinventar. E não deixei em nenhum momento minha cabeça ficar com aquele pensamento de frustração, de coisa desse tipo, sabe? Eu sou uma pessoa que me sinto e acho que psicologicamente sou bem forte. Algum seriado que você maratonou? Poxa, eu vi alguns. A gente viu Ponto Cego, que na verdade ia lançar, acho que é a terceira ou quarta temporada, e a gente começou a ver desde a primeira. Então deu para fechar assim todo o seriado. Eu vi alguns filmes também, então de certa forma deu para dar uma relaxada nesse lado assim. Mas pelo menos você não começou nenhum que fique atrasado, porque agora volta tudo, né? Agora não vou começar nenhum, né? Pelo amor de Deus. Não, a ideia, na verdade, eu vi o tempo e falei, meu, dá para começar esse, já que vai lançar essa última temporada e a gente terminar. A gente viu também La Casa de Papel, né, que foi logo no comecinho da quarentena que eles lançaram a última, eu já vinha acompanhando antes, então não estava atrasada, mas é bem difícil realmente, assim, eu ver seriado justamente por isso, porque se eu pego um seriado que já tem 8 temporadas, eu não começo, porque senão vira uma bola de neve, daqui a pouco tá no 12º e eu não acabei ainda, por falta de tempo, né, de poder assistir. Então eu sempre procuro filme de ação, filme policial, de corrida assim, de carro, essas coisas eu gosto bastante. Já vi Velozes e Furiosos 50 vezes, mas são filmes assim que eu gosto bastante, mais de ação. Ana, fala um pouquinho da tua relação com o Fernando, assim, que é uma parceria longa, né?
tem que ter uma cumplicidade muito grande, né? Até na própria prova, né? Se vocês não tiverem entrosamento legal nas viradas, na hora de estar no barco, etc., você tem que ter um entrosamento muito legal. Fala um pouquinho dessa relação tua com o Fernando. Bom, é isso, é um relacionamento que tem que ser, acho que bem casado, as coisas têm que saber andar juntas. Acho que tem muitas coisas que a gente pensa diferente, sim, mas quando a gente fala da natação e daquilo que a gente ama e do que a gente faz diariamente, a gente pensa muito parecido, sabe? A gente pensa à frente, a gente gosta de buscar, ele gosta muito de estudar, então ele é o cara que está sempre procurando coisa nova, sempre correndo atrás de artigo, sempre conversando com o Dr. Maglioca, que é o meu médico fisiologista, o que a gente pode fazer para melhorar, junto com a psicóloga, o que é possível melhorar, mas ainda mais, junto com o nutricionista. Então ele é um cara que está sempre buscando essa melhora, né? Eu busco a melhora a cada treino, me alimentar melhor, descansar mais, essas coisas, mas assim, ele é um cara que volta para casa do treino e já está estudando, pensando em algo para o treino no dia seguinte, coisas desse tipo. E falando assim do nosso relacionamento, é aquilo, né, meu? A gente vive, não 24 horas, mas a gente está de manhã no treino junto, a gente está de tarde no treino junto, quando a gente viaja, né? Além de estar no treino junto, a gente vai pro hotel junto, volta do hotel junto. Então, assim, se você não tiver um relacionamento ao mesmo tempo leve, tranquilo, que você consiga conversar sobre outras coisas, né? Tipo, a gente às vezes sai, vai num restaurante, a gente não fala nada de treino, a gente não fala nada de natação, a gente não fala nada de nada, a gente só, tipo assim, fala um pouco da vida, do local onde a gente está. Às vezes ele é uma pessoa que gosta muito de museu, então eu sou uma pessoa que não gostava tanto, e nas viagens ele sempre me leva para a gente fazer algo mais tranquilo, para poder relaxar. A gente vai na praia, então assim, termina que de alguma forma ele consegue equilibrar tudo isso, e por isso que a gente dá super bem, sabe? O respeito que tem também entre um e outro, e acho que acreditar muito no trabalho. Eu sou uma pessoa que, não só no trabalho dele em si, mas no trabalho do preparador físico, no trabalho de qualquer um que seja da equipe multidisciplinar, eu confio muito. Então, acho que por isso as coisas dão muito certo. E aí termina sendo uma via de mão dupla, né? Eu confio muito neles, eles confiam muito em mim, e isso vira uma bola de neve, e a gente consegue ir melhorando a cada prova, fazer coisas diferentes a cada prova, como eu já havia comentado que eu queria durante esse ano, e acho que a gente vai conseguir sim, quando a gente começar a voltar a ter competições, né? E a gente sabe o quanto eu fui marcado no último campeonato mundial, e acho que a gente está indo, pelo menos na cabeça, a nossa ideia é que daqui para frente a gente consiga, quando tiver competições aí de voltar com a nossa ideia, como você falou aí no começo também, né, que é poder fazer coisas diferentes para chegar na Olimpíada, numa competição super importante, e fazer a minha prova como a gente pensa. E a propósito de conversa, né, vai ter muita conversa também no voo para Portugal, né? Vai o Márcio Latuf, vão o Márcio Latuf, vão o Vitor Colonés. O papo também vai ser fora natação na ida, vai se falar de natação só quando chegar lá em Portugal? Bom, assim, eu sou uma pessoa que acho que temos sim que conversar sobre natação, como que tá a vida. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, vai ser algo que a gente vai ter bastante tempo. Mas eu sou uma pessoa que no avião, por incrível que pareça, começou a dar uma mexidinha aqui, eu capoto. Eu vou embora, eu durmo bastante nos voos, é uma facilidade que eu tenho, graças a Deus. Eu vejo muita gente falando que no avião, pô, tem gente que não consegue nem fechar o olho, tem gente que não consegue ficar muito tempo sentado, fica caminhando e tudo. Então eu sou uma pessoa que consigo viajar super fácil, me dou muito bem nas viagens. Também acho que ao longo do tempo viajei tanto que foi necessário eu conseguir criar isso para mim, mas eu gosto muito assim de conversar sobre outras coisas. Eu acho que a gente vive tanto um estresse diário de treinamento, de cansaço, de tudo, que não que eu evite falar sobre natação, lógico, é que nem falar para o jogador de futebol não falar sobre futebol, né? Eu acho que é uma coisa meio impossível. Mas eu tento ao máximo, tipo, saber dos outros, como que tá, como que estão as coisas. Nas viagens eu, às vezes, levo quebra-cabeça, levo alguns jogos para poder justamente interagir mais, mas ao mesmo tempo não ficar naquele momento estressante, cansativo que é o nosso dia a dia e tudo, sabe? Então,
De qualquer jeito, a gente termina falando um pouquinho de natação. Tem alguma informação sobre o calendário do segundo semestre? Alguma coisa em mente aí da própria FINA, né? De alguma informação? Até porque na Europa é verão, a coisa está aparentemente se tranquilizando. Tem alguma perspectiva de competição aí no segundo semestre? Não? Bom, a gente já tem sim. Na verdade, todas as competições da FINA foram canceladas até o final do ano, então não tem mais nenhuma etapa de Copa do Mundo. Esse ano não vamos ter nada, nem Grand Prix, nem nada, mas a gente conseguiu sim algumas competições na Europa. Por enquanto, eu acho que a gente deve nadar 4 competições. A gente vai para Portugal fazer o treinamento, ficamos até dia 2 de setembro, e de lá a gente vai para a Itália. Eu vou nadar aquela famosa prova de Capri-Nápoles, sair da ilha de Capri, chega em Nápoles, serão 36 quilômetros, um desafio e tanto, por a gente ter ficado esse bom tempo aí sem treinar, sem competir, sem ter ritmo. É um desafio, acho que mais interior, mais nosso, assim, nada muito competitivo, sabe? Eu acho que realmente vai voltar a esse ambiente, lógico, é uma prova difícil, então acho que vai muito da cabeça, a gente quer estar pronto, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam bem. De lá, provavelmente, a gente foi convidado para uma competição na Ilha da Madeira, em Portugal também. Então, a gente sai da Itália e vai para Portugal de volta, só que dessa vez é a Ilha da Madeira, né, que é um pouquinho distante ali. E, provavelmente, depois da Ilha da Madeira, 15 dias depois, recebemos um convite também da Federação Francesa, e a gente deve estar indo competir o campeonato nacional deles lá, prova de 5 e 10 quilômetros. Então, querendo ou não, pelos convites que a gente foi recebendo, acho que isso é uma coisa super legal também. A gente se dá muito bem com os países de fora aqui do Brasil, da América do Sul, né? Principalmente a Europa. O Fernando tem bons amigos por lá, e por isso a gente terminou sendo convidado para essas competições, né? E a gente espera que dê super certo, vamos ver. Pelo menos 2 delas já estavam confirmadas, a gente está só aguardando mesmo essa etapa da França para dar o 100%. E, Ana, eu me lembro que quando você terminou o ano passado, né, antes de saber, a gente não imaginava como ia ser esse ano, você pensava em acho que se dosar um pouco mais em termos de competições e tal, e agora você estava falando do calendário, né? Competições, provas, desafios, enfim. Dá para ir dosando você vai participando, claro, mas as suas participações, você vai se dosando, você é muito competitiva. Eu acho que para você é meio difícil até isso, mas você vai tentar meio que se dosar teu desempenho, digamos assim? Bom, eu acredito, na verdade, que hoje, com tudo que aconteceu, seja um pouco mais difícil ter competições. Então, na verdade, termina que essa dosagem de provas, não que vai acontecer, mas por não ter muitas opções, por não ter provas, termina que não vamos ter essa oportunidade de competir. Só que, ao mesmo tempo, eu falei isso para o começo desse ano, para o ano olímpico, como foi prorrogado aí para um ano para frente, eu acredito que o máximo de competição que a gente possa ter esse ano, de etapas, onde quer que seja, a gente vai buscar para poder competir, e aí sim a gente volta com essa mesma ideia para ano que vem e tudo. Então, acho que, por enquanto, eu acho que é isso, não dá para dosar muito, não dá para ficar escolhendo agora a competição, até porque a gente não tem esse leque, a gente não tem muitas opções. Então, o que tiver durante esse ano é como se fosse ano passado, a gente vai nadar, a gente vai fazer tudo que a gente puder, e aí, começando 2021, a gente volta com essa ideia e com esse foco. Você tem alguma informação sobre as principais adversárias? Dá para saber o que elas estão fazendo? Pelo menos tem alguma notícia, alguma informação? Seja por Instagram, por Facebook, ou mesmo com contato com pessoas que você tem, assim, dá para ficar de olho, assim, mesmo que a distância nas rivais aí, nesse período, deu para fazer isso? Rede social, né? Acho que eu fui uma pessoa que... piada, né? De leve. Eu fui uma pessoa que evitei bastante, tanto que eu tive muitos pedidos de lives e tudo, e eu evitei bastante ao máximo. Eu acho que no começo da pandemia era muito assunto, muito fake news, muita coisa rolando, e acho que por não ter 100% das informações corretas, eu procurei me afastar um pouquinho, postei bem menos coisa, mas estava ali sempre de olho
nas meninas. Então, a gente sabe que, por exemplo, a China foi um país que, quando começou todo esse problema, pegou todos os atletas, colocou num centro e ninguém parou, entendeu? Então, assim, desde quando começou tudo isso, eles não chegaram a ficar parados que nem a gente teve que ficar aqui por um tempo, né? Então, eu sei que também tem gente que, por exemplo, a Sharon, ela ficou um tempo parada, ela conseguiu uma piscina de, acho que 2,5 metros de circunferência, né? De diâmetro, não sei como é que chama. 2,5 metros, ela ficou nadando dessa forma, meio que a gente fala nadar parada, né? Bota um cordão na cintura e aí fica nadando ali. Sei que teve também o Ferry, que é o holandês, ele conseguiu aquelas piscinas que não é de onda, é uma piscina que ele tem um jato muito forte, então você consegue ficar nadando no lugar parado. Eu sei que a equipe da Alemanha também foi para um centro de treinamento, assim que lá pôde abrir a fase 1 deles, né, de retorno, os centros de treinamentos foram reabertos, só que a diferença do centro de treinamento é que há um tipo de locação e hospedagem dentro do centro, então eles não saíam. O pessoal da Itália também, quando estava na Itália já toda a restrição, eles foram para a Espanha, ficaram um tempo na Espanha e depois voltaram para a Itália para poder, quando estava reaberta a fase e tudo, a voltar a treinar. O pessoal da França ficou um tempo parado também, mas depois a fase deles, lá eles voltaram a treinar aqui. A gente estava no meio de toda a pandemia, quando estava realmente tudo fechado, só podia ir no mercado. E acho que de forma geral é isso. A pessoal dos Estados Unidos, na verdade, uma menina dos Estados Unidos também, o centro de treinamento dos Estados Unidos, eles fizeram de um protocolo e tudo lá, então elas também não perderam tanto tempo paradas. Então, assim, sempre de olho desse jeito, nas redes sociais aí, vendo o pessoal. Não dá para dizer que todo mundo, digamos, está, entre aspas, zerado, né? Volta a uma condição de igualdade, porque a pandemia viveu fases diferentes nos países, né? Começou antes de um jeito, mas se despertou antes na Itália, na Espanha, houve um pico muito antes, né, do Brasil. O Brasil teve um pico em outro momento. Então, não dá para dizer que todo mundo chega agora, ou daqui a pouco, enfim, daqui a meses, enfim, não dá para dizer que todo mundo chega zerado nas mesmas condições. Não, vai ser, na verdade, eu acho que vai ser um ano de trabalho para conseguir voltar a ter aquele nível que a gente estava, né? Acho que, de certa forma, em geral, zerado vai ser até o fim do ano. Acho que vai ser uma grande batalha, uma grande fase que a gente vai estar vivendo, até porque a gente vive hoje uma pós-Covid, né? Uma pós-pandemia, um pós-coronavírus. É uma outra vida, tudo com muito mais segurança, higiene, protocolos. Então, acho que a gente vai ver uma nova era, mas zerado mesmo, acredito que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas é isso, a gente sabe que aí o pessoal tem um ano, né? Eu acho que é tempo suficiente para chegar lá na frente. Uma coisa que eu já até comentei com amigos e tudo, é que talvez essa Olimpíada não seja uma das Olimpíadas mais fortes. Eu posso até queimar a língua, como a gente brinca, mas talvez não seja uma Olimpíada de resultados de tempo super expressivos, até por tudo que veio acontecendo. Mas será uma Olimpíada tão forte quanto, porque todo mundo enfrentou o mesmo desafio, sejam épocas diferentes ou coisas desse tipo, todo mundo está passando por essa fase. Então, acredito que mesmo assim o nível das meninas vai estar muito, muito balanceado. Agora, eu queria perguntar para ti, não sei se você tem acompanhado, tem lido o noticiário a respeito, assim, muito se fala até da possibilidade de nem acontecer a Olimpíada, né? Existe um temor de que a vacina não esteja pronta, não tenha tempo hábil, como vai ser, público se não tem, ou simplesmente o adiamento, né? Te preocupa de alguma forma essa possibilidade? Bom, de certa forma, sim e não. Acho que já tivemos 2 ocasiões, né? Foram através das guerras mundiais, onde as Olimpíadas não aconteceram. Essa seria a primeira adiada, postergada por um ano, e seria algo inédito, ela está acontecendo. Lógico, a fase que eu vinha me trazia bastante confiança para tudo que a gente estava fazendo, visando os Jogos Olímpicos esse ano, mas ao mesmo tempo é algo que assim não me preocupa. Se for pela segurança de todos, se for para estar tudo bem, infelizmente não acontecer,
mais um ciclo, a gente está pronto, a gente quer estar em Paris em 2024, então é um sonho adiado e a gente continua na batalha do mesmo jeito, treinando da mesma forma, com o mesmo objetivo, e tenho certeza que a nossa briga, a minha e do Fernando, boa, está comprada, que é em busca dessa medalha. Então, postergando ou não, acho que a gente continua no mesmo empenho, na mesma dedicação, na mesma seriedade em busca disso. Seja, se tivesse sido esse ano, que seja ano que vem, ou se não acontecer, que seja 2024. E esse empenho, né, Ana, que você comentou, né, no mesmo empenho, né, quando a pandemia começou, que teve aquele momento de, digamos, não é relax, mas um momento de, puxa vida, não tem o que fazer, né? Então, aquele momento inicial e tal. Esse empenho, não digo que tenha perdido, mas dá uma baixada de bola, porque você fica naquele período de dúvida, né? Muita gente, não só os atletas, todo mundo, né, que passa por essa pandemia, viveu esse período de dúvida. Puxa, quando isso vai acabar? A gente não sabe ainda também. Mas naquele momento que era muito inicial, ninguém sabia ao certo até quando isso ia. Podia ser pouco, podia ser muito, mas dá uma sensação de, puxa vida, e agora? Né? Como é que vai ser feito? Como é que vai dar uma baixada de bola? Isso foi se recuperando com o tempo? Bom, uma coisa muito importante que a gente fez quando tudo isso começou a acontecer, o Fernando, junto com a Carla, que é psicóloga, eles não deixaram a gente se abalar por conta disso. Então, a gente falou muito que vamos viver um dia de cada vez, né? Então, um dia a gente conseguiu a praia, no outro dia a gente não tinha piscina aqui no condomínio, ia para a praia de novo, não conseguimos a piscina, vamos nadar na piscina. E foi assim, foi um dia de cada vez. E acho que o mais importante disso é o empenho que o técnico passa, sabe? Então, assim, o Fernando passou para a gente uma tranquilidade, uma confiança naquilo que a gente estava fazendo. Tipo, eu sei que a gente não tem calendário, eu sei que não vai ter competição tão cedo, os Jogos Olímpicos foi adiado, mas a gente precisa se manter bem. Então, com todo um trabalho que é feito com a equipe multidisciplinar, a parte física fazendo em casa, junto com aquele nadado no seco que chama vaso, o equipamento, tudo isso foi montado um estilo de treinamento diferente para justamente a gente não voltar a treinar tão mal. Tanto que a gente já está voltando a treinar aí, estamos refazendo, né, toda a base, tudo de novo, e a gente não está tão mal, sabe? A gente está rodando legal, a gente está rodando bem. A gente até achou estranho, brincou bastante com o Fernando, falou, o que está acontecendo que a gente não voltou tão ruim? E acho que isso é a confiança e a gente ter feito o que a gente fez durante a quarentena e ter feito bem feito, cumprindo assim como se fosse um treino, sabe? A gente não tem água, a gente tem um treino, 1 hora de treino, é o melhor que a gente pode dar. Isso não mudou na nossa cabeça. Então, acho que isso fez com que assim, eu não me abalasse, ninguém se abalasse com relação ao que poderia acontecer e ao que aconteceu, sabe? Então, não deixamos a peteca cair. Isso foi o mais importante para a gente. Bom, a gente já está caminhando para o final aí. Eu queria lembrar com você uma coisa. Em 2008, você foi para a Olimpíada de Pequim com 16 anos, né? Então, imagino o deslumbramento, assim, não deslumbramento, mas, tipo, de repente estar em contato com ver de perto o Michael Phelps, o Kobe Bryant, o próprio Cielo, né? Sim. Hoje você está mais madura, você está mais experiente, e você é uma das pessoas que muita gente vai querer tirar foto na delegação do Brasil e outras do mundo. Como é que é a Ana Marcela de hoje vendo a Ana Marcela de 2008? Bom, é muito louco, porque eu jamais imaginei chegar onde eu cheguei, mesmo participando da Olimpíada de 2008, que foi um marco muito importante na minha vida e na minha carreira, porque foi onde virou a chave, foi onde realmente, tipo assim, depois eu vi que era a maratona aquilo que eu queria, né, e tudo, mas, sei lá, nunca imaginei hoje ou amanhã chegar numa vila e, tipo, ser uma das pessoas com quem as pessoas vão querer tirar foto. Espero ainda um dia conseguir essa medalha olímpica, é uma coisa que eu quero muito, tenho treinado para isso, e vai ser muito louco, porque de repente eu posso, uma coisa que eu não tive quando eu tinha 16 anos, que eu cheguei na Olimpíada e simplesmente cheguei, competi e não tive nenhum tipo, talvez, de instrução, assim, um pouco melhor, sabe? Do tipo, olha, você vai chegar na vila, você vai ver os caras, se controla, tipo, não tive nenhum tipo de ação conjunta. E acho que isso, para mim, talvez poderia ter sido diferente.
E quem sabe, hoje com a experiência e tudo que eu já vivi, de repente chegar lá na Olimpíada, ver uma menina ou um menino que nem eu, tão novo, competindo lá e falar, olha, calma, vai dar tudo certo, você vai encontrar seus ídolos aqui, não se deslumbre com tudo que vai acontecer, sabe? Não vá atrás das coisas que tiram a atenção, que tiram seu foco. Eu acho que eu posso, sei lá, de repente, ajudar um pouco mais nesse sentido. Até inclusive, o tempo da Ana Marcela é curto, aliás, longas são só as maratonas, o tempo aqui é curto. Eu ia te pedir até uma mensagem para quem te acompanha, para quem gosta do que você faz, quem quer ser Ana Marcela, seja um garoto, seja uma garota, que quer seguir na natação, seja nas maratonas aquáticas, seja nas piscinas. Você já até respondeu, de certa forma, agora nessa resposta que você deu à pergunta do Anderson, mas você fique à vontade para, de repente, acrescentar um pouco mais essa mensagem que você deixa para o torcedor brasileiro que gosta tanto de você. Bom, complementando, eu acho que eu quando mais nova, nunca, vou falar no sentido bom da palavra, tá? Nunca respeitei os mais velhos no sentido de ele é mais velho, eu vou deixar ele fazer o treino, eu vou ficar mais de boa. Então, assim, nesse sentido que eu quero dizer, respeitem, lógico, o seu técnico, os seus adversários, seus amigos e tudo, no sentido da palavra respeito, realmente. Mas quando eu falo não respeite o seu amigo no treino, é tipo, vá para cima, dê o seu melhor. Aquele dia pode não ser... não se intimidar, né? Justamente. Você, assim, pode não ser o seu melhor dia, mas se você sair da piscina sabendo que você deu o seu melhor naquele dia, pode ter certeza que vai valer muito a pena, porque não somos só de treinos bons que o atleta é feito, sabe? A gente é feito também de treinos ruins, treinos que a gente consegue sair dali se superando, treinos que a gente aprende, às vezes, mais com treinos ruins do que com treinos bons, porque treinos bons você faz, você sai alegre, feliz e tal. Quando você não treina tão bem, quando você tem um treino mais ou menos, você vai no seu técnico, você pergunta, poxa, o que foi hoje? O que eu podia melhorar? Como que pode ser? Então, assim, invistam muito, muito nisso, não deixem para o dia de amanhã algo que você pode fazer hoje. Eu acho que isso é uma frase clichê, mas que, tipo, realmente tem muito sentido. Dê o seu melhor a cada dia, respeitando o seu momento do treinamento, suas zonas de treinamento, e acho que isso é para a vida também, né? Quando eu falo não respeite seu adversário e a outra pessoa do seu treino, assim como no estudo, rapaz, eu acho que não dá para respeitar, você quer ser melhor do que o outro, você tem que estudar mais, tem que se dedicar mais, e a natação é isso também, o esporte é isso também, não dá para não se dedicar, não dá para não dar o seu 100%. Então, quando eu tô lá na água, até quando eu era mais nova, eu sempre briguei muito de ir para cima dos meninos, não, sabe, ver alguém mais forte que eu e às vezes treinar mais forte ainda para ganhar. E foi assim que eu evolui muito. Então, acho que se dediquem muito, escutem muito o técnico de vocês, respeitem muito isso, mas ao mesmo tempo queira muito e não só querer para chegar e fazer, queira querendo, sabe? Algo a mais, fazer algo diferente. E tenho certeza, assim, vivendo tudo que eu já vivi, isso que eu estou falando vai valer muito a pena para o futuro, para qualquer um. Maravilha. É isso aí, Anderson. Acho que sextou, né? Sextou. Ana, obrigado, viu? Obrigado. Tira onda só no TikTok, né? Que isso, de leve. Eu mais observo a galera no TikTok do que faço. Eu fiz um TikTok e acabou. Tá certo. Ana, obrigado, viu? Obrigado, boa sorte. Obrigado você, pessoal. Bom treino lá, bom período. Obrigado. A gente vai se falando aí até, como ganhou um ano, né? Tem bastante tempo para gente falar até Vamos ver o que vai acontecer nesse ano que está por vir aí. E mais para frente a gente volta a se falar, trocar ideia. Legal. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Ratificando aí os agradecimentos do Anderson. E na próxima semana voltamos com mais um Live Só Esportes, na próxima sexta. Na terça estamos acertando aí no convidado para o Live Só Esportes Extra, não dá para falar, mas estamos acertando o convidado, mas na próxima sexta também teremos o Live Só Esportes já tradicional às 20 horas. 20 horas, às vezes pode ser um pouquinho mais, mas 20 horas
é o horário tradicional. Valeu, abraço, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.